Alô? O que é que vamos fazer hoje? Vamos ver o capítulo 2. O que é o capítulo 2? Os tópicos indicados na seguinte mencionam a fronteira entre mercados e governos, economias de mercado, como é que os mercados gerem os seus problemas económicos, quem dirige o mercado, a mão invisível e a concorrência perfeita. Qual o papel económico para o governo? Governo e eficiência, concorrência imperfeita. Bem, começando do começo, a fronteira entre mercados e governo. Uma base histórica, na Idade Média, a aristocracia controlava a maior parte da economia. Ou seja, típico. Aristocratas, nós já sabemos o que é que vem daí. No século XIX, era do laissez-faire. Acho que é assim que se diz. O que importa saber ler é esse gajinho aqui. O capitalismo emergiu com a ideia que o governo devia interferir o mínimo possível na economia. Ou seja, eles entendiam que o governo só atrapalhava. Também faria sentido vindo da época que eles vinham, que a aristocracia é praticamente considerada governo na época. Então eles não queriam a burguesia a subir e eles queriam poder escolher. As decisões económicas eram guiadas pela oferta e pela procura no mercado. Okay? No fim do século XIX, Estado de Providência. Os excessos do capitalismo levaram a mais intervenção governamental. Ultrapassão dos limites. Deve ter a ver também com a Revolução Industrial Inglesa, que se deu nessa época, e não sei se vocês sabem, mas as pessoas realmente eram muito maltratadas pelos grandes empresários na época. Os governos começam a fazer o quê? Regular monopólios. O que é um monopólio? Um monopólio é, resumidamente, isso não é uma definição técnica, mas é uma explicação minha. Quando uma área, por exemplo, a produção de açúcar, é controlada apenas por uma empresa, não há concorrência nenhuma. Só eles é que fazem isso. Ou seja, eles podem meter os preços que quiserem, eles fazem o que quiserem. Nada os impede. O problema de quem compra. Eles metem o preço e acabou. Não há concorrência, não há motivo para eles inovarem, nem nada, etc. Cobrar impostos sobre o lucro. Criar sistemas de apoio social. Pensões, etc. Reformas. Após a Segunda Guerra Mundial, ou pós-Segunda Guerra, períodos de crescimento económico sustentado com forte intervenção do Estado nas economias ocidentais. Ok? Anos 1980. Neoliberalismo. Políticas conservadoras, uma revolução reagránica. Eu não sei, mas eu creio que a revolução reagránica tem a ver com o Ronald Reagan. Eu não dei isso, honestamente. Mas até vejo agora, já que estamos aqui, vejo um bocadinho disso. O que é a revolução reagránica? Refere-se a mudanças económicas e políticas introduzidas durante o governo de Ronald Reagan. Pois, faz sentido. Presidente dos Estados Unidos em 1981 a 1989. A base era o neoliberalismo, buscavam reduzir o papel do governo na economia e estimular o setor privado. Ou seja, o gajo é de direita, capitalista, entendeu de certeza que o governo não devia ter tanto poder
que isso abafava os negócios. E pronto, foi assim que ficou conhecido Ronald Reagan. Eu já sei algumas coisas sobre ele e ele efetivamente defendia isso. E ele e a Margaret Thatcher. Também podem ir ver quem é uma britânica. Pronto. A primeira mulher primeira-ministra britânica. Redução de impostos, desregulamentação, cortes nos gastos públicos, política monetária restritiva, ou seja, eles controlavam controle rigoroso da inflação através de altas taxas de juros, especialmente no início da sua administração, militarização e gastos com defesa. Faz tudo parte do cenário político tradicional da direita, não tem nada de novidade aqui. Os países comunistas do leste europeu, nessa época, quando houve a queda do muro de Berlim, em 1991, creio, começaram a transição para as economias de mercado. Ok? Curioso isso. Atualmente, muitos deles, aqui uma pequena parte, a maior parte não são de economias de mercado, são economias mistas, que é uma mistura dos dois. Mas o curioso é que eles passaram de um extremo para o outro. Nós não temos propriedade privada, ou quase. O que é o setor público? Isso não existe aqui. Nós temos os três problemas económicos e como é que o mercado, ou seja, a economia de mercado, resolve esses problemas. O primeiro problema é o que produzir, determinado pelas escolhas de compra dos consumidores. As empresas produzem bens que têm maior procura para ter o lucro máximo. Setores com prejuízo são abandonados. Aquela tal base que eu falei ontem, se não dá lucro, não se faz. Setores com lucro atraem mais produtores. Outra questão, a segunda das três questões, como produzir. A primeira é o que produzir, a segunda é como produzir. Decidido pela concorrência entre os produtores. Para reduzir custos e aumentar os lucros, os produtores adotam modelos mais específicos, mais eficientes. Ou seja, lá está, também disse ontem, quando é necessário aumentar o lucro, eles vão tentar, para não subir o preço, vão tentar reduzir os gastos. Temos gastos, temos ao preço que isso é vendido, o que está no meio é lucro. Se subis isso, vendes menos. Porque há menos procura quando os preços são mais altos. O que é que tu podes tentar fazer? Cheio isto. Torna-se mais eficiente. E para quem produzir? Depende da distribuição de rendimentos. O rendimento das pessoas vem de salários, trabalho, rendas, terra, juros de capital e lucros. O nível e a diferença dos rendimentos dependem da oferta e da procura nos mercados, de fatores de produção, da quantidade de fatores que cada pessoa possui e dos preços desses fatores, salários, rendas, etc. Ou seja, o que ele basicamente quer dizer, pelo que eu creio, é que depende do tipo de produto que se vende, as coisas podem ser variáveis, porque lá está, é um mercado capitalista, havia diferenças. Lá, no mercado comunista não havia propriedade privada, não havia diferenças. Não vamos falar de qualidade de vida, isso são outros assuntos políticos. Estamos a falar que é mais ou menos tudo igual. Okay. Quem dirige o mercado é outro ponto da se venda. E a mão invisível de Adam Smith e a concorrência perfeita. Quem comanda o mercado? Não são grandes empresas ou governos que controlam o mercado. O mercado é comandado pela interação
entre os consumidores e os produtores, ou seja, quem compra e quem vende. O tal ponto de equilíbrio. Com decisões baseadas em gostos é um fator e escolhas do consumo. Consumidores, no caso. Ou seja, o que é que ele nos está aqui a dizer? Às vezes as coisas são mais caras, mas o gosto é uma coisa que vende e que o influencia. Não é apenas uma questão de valor. O pessoal gosta das coisas e compra muitas vezes sendo muito mais caro do que uma coisa semelhante, muito mais barata. Temos um bom exemplo disso. As marcas de roupa que são produzidas em países não desenvolvidos e custam 50, 60 euros uma t-shirt e depois se calhar igual a uma de 10 euros. Mas quando se compra isso, não se compra o negócio em si do ponto de vista de materiais. Não é só uma troca de materiais. Não estamos a comprar uma imagem, não estamos a comprar algo que nós gostamos ou que a sociedade gosta. Isso já são outras coisas. Limitações do recurso e tecnologia. Para nós termos a fronteira de possibilidade de produção, ela só existe devido a limites nos recursos, limites na tecnologia, na forma como produzimos. Ontem eu falei que quando havia uma subida, a curva fazia isso. A curva fazia isso. Ou seja, ia para o lado de fora. É porque tinha havido uma evolução tecnológica e tínhamos ficado mais eficientes, por exemplo. É uma das opções. Os custos de produção e lucros empresariais. Obviamente que só se produz quando se tem lucro. Não adianta vender caro e depois não ser eficiente e não ter lucro nenhum. Isso não vale nada. Como é que funciona? Os consumidores adquirem bens e influenciam o que será produzido. Eles baseiam-se sempre no passado, uma espécie quase de jurisprudência financeira. Para nós sabermos quanto é que temos produzido, temos que se calhar ver o mesmo mês do ano passado e comparar, se calhar, e ver, ok, eu tenho que produzir 500 cuecas. Porque em agosto o pessoal comprou 500 cuecas do ano passado. Ok, nós temos 500 cuecas no ano passado vendidas em agosto, mas por acaso em janeiro tínhamos 500 cuecas também e tivemos 600. Em fevereiro tínhamos 500 e tivemos 600. Mantém aquele padrão de subida, então podemos até supor que está a subir. Já são divagações. Ou seja, eles influenciam quando se compra uma coisa hoje, o futuro, a quantidade que é produzida está a ser influenciada. A escolha dos mesmos define quais os bens mais valiosos, conduzindo à produção dos mesmos. Basicamente, é a mesma tanga de sempre. Quando se escolhe uma coisa, há pouca venda, ou seja, pouca gente quer vender, produzir, e muita gente quer comprar, o preço sobe, para atingir o tal ponto de equilíbrio. Eu creio que é básico até agora. Isso foi na ótica do consumidor. O que é que o consumidor adquire? E o que é que ele faz quando adquire alguma coisa? O produtor, qual é que é o papel dele aqui? Eles competem entre si para oferecer a forma mais eficiente e lucrativa possível. Eficiência, mais uma vez, e lucro associados. Escolhem onde investir os recursos com base no lucro e nos custos. Os preços equilibram a oferta e a procura determinando, desculpa, que quem pode comprar o bem, ou seja, quando nós temos 100 qualquer coisa, 100 maços de tabaco, e temos 200 pessoas a querem comprar todas um maço de tabaco.
o preço sobe. E quem não está disposto a pagar fica para trás. Até que chegamos ao ponto que temos 100 maços de tabaco e 100 pessoas. É o tal ponto de equilíbrio. Ou seja, é o racionamento. Quando ouvimos a palavra racionamento na guerra, por exemplo, as coisas foram racionadas na Segunda Guerra Mundial. É mais ou menos a mesma coisa que acontece. Quando as coisas sobem, alguém vai deixar de comprá-las. Se calhar não somos nós. Se calhar nunca nos aconteceu, mas muita gente não pode e deixa de comprar as coisas. Ou passa a consumir, mas menos. Onde é que os recursos devem ser alocados? Rentável. Ok, mais rentável. O problema é que as designações que o professor dá para certas coisas são diferentes de microeconomia. Refere-se ao obstáculo ou barreira. Ou seja, o que é que ele quer dizer? Onde os recursos devem ser alocados, ou seja, posicionados, mercados mais com obstáculos. Eu esqueci uma palavra, não sei. Mas é basicamente onde posicionar os recursos, mais uma vez, com o máximo lucro possível. É esse o objetivo. Eles estão-se a lixar para a eficiência. Eu só quero a eficiência para lucrar mais. Se a eficiência não lhes trouxesse mais lucro, não havia eficiência para porra. Eles estão-se a lixar, eles querem capital. Nós temos que entender isso. Função dos preços no mercado. Os preços no mercado, o que é que eles fazem? Distribuem bens escassos para quem está disposto a pagar mais. Diamantes. A função de um diamante real para a nossa sobrevivência é nenhuma. Nós não precisamos daquilo. Uma garrafa de água custa, num supermercado, 20 cêntimos. E do ponto de vista humano, como ser físico, é muito mais útil que um diamante que se calhar custa 500 mil. Mas há pouco. Se houvesse muito, não é valioso. Ou a quantidade de calhaus que há aí, mesma coisa. Mas há pouco. Logo, há um desejo de o ter. E porque também quem o compra sabe que vai manter o valor porque há pouco. Então é tudo quase uma especulação imobiliária associada a essas coisas. Quem está disposto a pagar mais, fica com as coisas. Exemplo, em um leilão, quem oferece mais leva o bem para casa. Alocação de recursos. Aqui a explicação. Transferem recursos de mercados menos lucrativos para os mais lucrativos. Ou seja, nós temos, por exemplo, não sei, uma escola de surf em Évora. Se calhar uma boa ideia passar um bocadinho mais para o Algarve. Não é? Um bocado por aí. Muitos custos são semelhantes, muitas vezes, em certos negócios. É a mesma coisa. Construir um supermercado custa praticamente o mesmo. Então, por que é que nós vamos construir no meio da Serra da Estrela? Não é? A diferença de custos é ridícula para a quantidade de lucro ou de prejuízo que vamos ter lá. Daí a ver isso. A teoria, isso é muito importante, da mão invisível de Adam Smith. Isso eu acredito que sai de certeza, porque isso é sempre batido. Eu dou meia esquina aqui na documentação e vem logo, esse gajo já vai. O mercado funciona como uma mão invisível, guiando os consumidores e produtores a tomarem decisões que, sem intenção direta, beneficiam as sociedades. O que é que ele quer dizer? Mais uma vez o ponto de equilíbrio. Bate outra vez na mesma tecla. Beneficiam a sociedade, sim, porque há estabilidade dentro das coisas, mas pode
em 1929 os Estados Unidos levaram isso a sério demais e enfrentaram a maior crise já vista americana. Por causa do mercado bolsista, que baseavam-se justamente nesse tipo de ideias. E até que um dia ninguém comprou, aquilo começou a cair e toda a gente queria vender. Então em 2 semanas tínhamos ex-milionários a pedir sopa na rua. As empregadas domésticas tinham um carro nos Estados Unidos em 1929, aqui é uma parte. O lucro motiva os produtores e o prejuízo força-os a ajustar as suas ações. Ou seja, se não dá, não dá. Não vale a pena continuar. Se estás a perder dinheiro a cada coisa que vendes, estás a perder dinheiro, então mais vale não vendes e não fazes nada. Concorrência perfeita. Condições ideais. Mercado maximiza a eficiência e o bem-estar, utilizando todos os recursos disponíveis da melhor forma possível. Limitações da mão invisível. Em que é que ela falha? Monopólios e concorrências imperfeitas. Ou seja, monopólio, a mão invisível não serve de nada. Por quê? Porque ela tem logo uma ligação com a concorrência e aquela ganância de baixar mais o preço para conseguir ganhar ao concorrente que vende o mesmo produto. Só que não é concorrente, é só um. Então, vale de nada. E a concorrência é perfeita. Nós já vamos ver melhor. Eu vou tentar. Depois isto esquece, eu não esqueço. Concorrência perfeita ocorre quando as condições do mercado não permitem que ele funcione como uma concorrência perfeita. Ok, isso faz sentido, realmente. Nessa situação, as empresas têm algum grau de poder de mercado, podendo influenciar preços e limitar a eficiência. Ok. Poder de mercado, as empresas podem controlar preços ou produção, ao contrário da concorrência perfeita. O que é concorrência perfeita? Nós já vimos, no final, eu tenho aqui outro tópico e nós vamos ver bem o que é que isso é. Mas basicamente, a concorrência perfeita é quando há, isso é da parte muito pouco técnica, quando há muitas empresas e quando toda a gente, é um mercado justo, ok? É um mercado de qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode sair, há luta pela eficiência. Lá está. O problema é quando não há, né? E aí é que quando é uma concorrência imperfeita ou um monopólio. Externalidades. O que é as externalidades? Uma externalidade ocorre quando as atividades de produção ou consumo de um indivíduo de empresas afetam outras pessoas, sem que esses efeitos sejam refletidos diretamente no preço do mercado. As externalidades podem ser positivas ou negativas. Ok. Uma externalidade positiva, o que é? Benefícios para terceiros que não são pagos por quem os gerou. Exemplo, vacinação protege só quem não só quem se vacina, mas também a comunidade. Por exemplo, as vacinas da pandemia protegem também quem não se vacinou. Ou seja, eu não me vacinei, mas, por exemplo, o meu pai vacinou-se. Ele, por acaso, não passou. Mais ou menos essa ótica. Obviamente, se calhar pode haver erros médicos aqui, mas é um bocado por aí. Educação. Uma pessoa bem educada contribui para uma sociedade mais produtiva, ok? As negativas.
custos impostos a terceiros sem compensação, ou seja, a poluição é uma consequência negativa. Ou seja, nós às vezes nem comemos aquele tipo de comida, nós nem utilizamos aquela peça que é feita de plástico. Um bom exemplo disso é uma cidade perto onde eu moro, que tem uma fábrica perto a 30 km de papel. E o pessoal que chama-se Cacia, acho eu que é Cacia, e o pessoal que vive lá tem constantemente um cheiro horrível. Um cheiro horrível. Eles podem nem usar papel, só se for papel higiênico, eles usam sempre. Mas eles acho que não vão muito por aí. E eles têm aquele cheiro. Porque vivem lá. E a fábrica está lá colocada e aquilo é uma bandalheira. É um ponto negativo, mas tem negativo. O tráfego, congestionamento, criam custos para outros motoristas, tempo, stress e possivelmente outros fatores, até coisas financeiras, dependendo da coisa. Desigualdade de rendimentos. Ok. A desigualdade de rendimentos pode ser eticamente inaceitável. Quando essas falhas ocorrem, é necessário que o governo intervenha. Ou seja, ok, isso. Quando há consequências do mercado, ou seja, monopólios e coisas assim do género, ou seja, do Adam Smith, da filosofia de Adam Smith, esse tipo de coisas, às vezes as coisas não correm bem. E as falhas ocorrem natural, ou seja, como ocorreu em 1929 nos Estados Unidos, que foi uma falha. Aquilo não tinha regulação na Bolsa de Valores, porque se houvesse regulação na Bolsa de Valores, eles teriam conseguido impedir aquela crise, que foi uma crise mundial, porque aquilo, toda a gente via sempre aquilo a subir, até que um dia não subiu e caiu. E quando caiu toda a gente vendeu, e depois quanto mais vendia, mais ninguém queria comprar, e toda a gente queria vender. Depois as pessoas não tinham dinheiro porque estava tudo naquilo, e ninguém consumia nada, porque estava tudo falido. E depois perderam empregos. Já sabe quando é que isso foi. Foi resolvido por Franklin Roosevelt, o presidente americano. Foi eleito 3 ou 4 vezes o gajo. Ele é bom para caraças, do ponto de vista. O gajo sabia o que fazia. E ele resolve uma coisa muito, muito incrível, atendendo que é nos Estados Unidos. Ele resolve a coisa com obras públicas. Se for o setor público, resolve alguma coisa nos Estados Unidos, que deve ser dos únicos momentos da história, quase. O papel económico do governo. O que é que o governo tem como responsabilidade, ou seja, a função dele na economia? As principais funções do governo na economia é garantir um ambiente de mercado justo e estável. Ou seja, ele deve proteger os direitos da propriedade. Obviamente. Assegurar que os indivíduos possam possuir e usar os recursos livremente. Fazer cumprir contratos. Garantir que acordos entre partes sejam respeitados. Promover a concorrência, evitar monopólios e práticas anticompetitivas que prejudiquem o consumidor. Obviamente, se eu tenho que baixar custos para conseguir concorrer e eu consigo eliminar, por exemplo, um filtro de uma fábrica que eu tenho, vai-me ficar mais barato, mas vai afetar a sociedade. Dou uma pequena margem de lucro. E a função do Estado é regular isso. E ver o que é que está a passar. E tomar as medidas necessárias, com coimas, ou com o que estiver definido, para fazer cumprir as regras. E com sempre o intuito, lá está, que se calhar um bocadinho do direito público, de benefício da sociedade. Não se esqueçam disso. Isso não é de economia, mas o Estado na economia é o benefício comum. É o que ele procura. Corrigir falhas do mercado. Ou seja, externalidades. Positiva e negativa. Temos aqui um exemplo. Positiva é o quê? Uma pesquisa científica.
como consequência positiva, que não tivesse nada a ver com aquilo e de repente descobriu a cura para uma doença que não tinha nada a ver. Negativa é a proibição, por exemplo. Bens públicos, fornecer bens e serviços que o mercado não produz adequadamente. O mercado é propriedade privada, basicamente. Não digam isso, mas é quase isso. Defesa. Eu não acho boa ideia privatizar a defesa. Não sei quanto a vocês, mas acho uma péssima ideia. Depende, hospitais. Há países que são privados, os Estados Unidos são hospitais privados. Informação assimétrica, proteger consumidores e trabalhadores contra práticas desleais ou informação incompletas. Induzir o erro, muitas vezes. Eles tentam induzir, muitas vezes, o erro das pessoas que sabem que não têm competência. Uma pessoa, às vezes, com a quarta classe, com 80 anos, eles metem, com problemas de visão, eles metem letras assim. O governo está lá para dizer isso não conta porque norma jurídica tal e tal e tal. Nós já sabemos direito. Aqui, o terceiro privado que tivemos há pouco tempo. Claro que não é para mencionar isso, mas é só para nós entendermos. Ok? Porque mais o que está aqui, eu não creio que a pessoa vá conseguir avançar. Porque nem ele sabe. Receber rendimentos e promover equidade. Usar impostos progressivos. O que é um imposto progressivo? Um imposto progressivo é que à medida que o rendimento aumenta, aquilo tem escalões, ok? A percentagem também aumenta de imposto. Ou seja, se um milionário, uma pessoa que tem um lucro, um rendimento, portanto, por ano de 5 milhões, paga, por exemplo, 40%, imaginemos. Será que é muito inteligente uma pessoa que ganha 800 euros por mês, ou seja, sei lá, 15 mil euros por ano, já com subsídio de férias e tudo, no mesmo pacote, pagar 40%? Não faz sentido. Pelo menos, do ponto de vista de Estado, não faz sentido. Como tal, isso são impostos progressivos. À medida que aumenta o rendimento, eles levam com mais taxa. Claro que chega um momento que eles não levam mais e podem, acho que, imaginemos, 5 milhões ou 500 milhões é a mesma porra. Usar impostos progressivos e transferência social. O que é que eles querem dizer com transferência social? Tirar dos ricos para dar para os pobres, mas não de uma maneira que eles fujam, os ricos, não é? No final, querem mostrar a financiar, mas para diminuir a desigualdade. Ok? E fornecer pensões, subsídios para reduzir as desigualdades. Criar políticas para incluir a população vulnerável no sistema económico. Nós já sabemos onde é que se vai. Segurança social, etc, etc, etc. Pessoas vulneráveis naquele momento. Pessoas com deficiência física, cognitiva, têm políticas específicas para são protegidas pelo sistema. E ainda bem. É a função do Estado. Estabilizar a economia da política fiscal, monetária e intervenção em crises. Ou seja, fiscal paga, monetária, não é? Intervenção em crise, já sabemos onde é que isso vai. Promover o crescimento e desenvolvimento económico. Ok? Investir em infraestrutura. Por exemplo, estradas, portos, do ponto de vista de negócios, para barcos, por exemplo. Isso não sai, mas é para vocês entenderem. Concorrência imperfeita, aqui imperfeita, mas eu sei que é perfeita. Não é imperfeita, é perfeita, acho eu isso.
Ok, vamos ver imperfeito. Ela é bastante comum, pois, assim. Ok, eu escrevi mal. Eu passei isso à mão. Vocês vão ver porque eu vou tentar arranjar. Acho que vocês vão ver. Se eu tentar arranjar uma maneira de meter os dois, a minha cara e a documentação. Ok, exatamente. A concorrência perfeita é um modelo teórico do mercado ideal, onde uma empresa ou consumidor tem o poder de influenciar os preços, que são definidos unicamente pela interação entre oferta e procura. Ou seja, há uma dimensão tão grande que é a concorrência perfeita, há tanta variedade que se uma empresa subir os preços, ela não vai conseguir subir os preços todos ou diminuir a procura, vai ficar na mesma. Ela só não compra ela, compra o outro, praticamente. Mas não é hipotético. Isso aqui não é concorrência perfeita. É perfeita. Não sei porque é que eu escrevi perfeita. Concorrência perfeita. Monopólio. Vamos aqui. Definição. Um único vendedor controla todo um mercado. Acontece bastante em países de África e tal, com bens essenciais, alimentação e tudo, tipo açúcar. Já ouvi do açúcar. Há uma empresa, por exemplo, num país qualquer, há uma empresa. Claro que vai ser caríssimo. Em Portugal, por exemplo, não há muitíssimas empresas de eletricidade em áreas isoladas. Pronto. Temos uma. Por exemplo, nos Açores, o cabo de internet é da construção Mel, ok? Ou seja, não há Vodafone lá. Há Vodafone para móvel, para fixo, não há. Há Mel. E eles tentaram negociar a construção, ninguém quis, então eles só vendem um móvel e ficaram assim. Entretanto, aquilo vai acabar o contrato e depois aí vai outra vez. Olha, um bom exemplo. Agora é que eu me lembrei, um bom exemplo de monopólio. Empresas de eletricidade em áreas isoladas, ok, já tinha dito. O poder do mercado, ou seja, quando falamos de mercado, falamos de economia de mercado. Elevado, pois o monopólio pode definir o preço sem competição. Ok, como não tem regulação do Estado, nós temos que entender isso. O que é que caracteriza o mercado? O Adam Smith, tudo isso. Não há intervenção estatal. Eles deixam o país definir os valores conforme a procura e a oferta. Mas quando só há um, isso deixa de se aplicar. Então, eles têm muito poder, efetivamente têm muito poder quanto a isso. O oligopólio. Definição. Poucos vendedores dominam o mercado com produtos que podem ser semelhantes ou diversificados. Exemplo, a indústria automóvel. Nós temos vários tipos de carros, várias marcas, mas não temos assim tantas. Não é como camisolas. O poder. Ok. O poder do mercado. De mercado. Ok. Isso devia ter aqui um de. Afinal, isso é de mercado. Ok. Não é do. É de mercado. Ok. Ok. Aqui é o monopólio. Ok. Vou ter essa parte. Vou botar aqui nisso. A concorrência perfeita realmente acontece. É um cenário ideal, hipotético, que
muito difícil de acontecer. Porque na concorrência perfeita é uma teoria que qualquer agente na concorrência perfeita seria incapaz de influenciar nada do ponto de vista individual. E há empresas muito grandes aí que são capazes de influenciar muita coisa, percebem? Então, é daí que é um cenário hipotético. E eu também há que dizer, não sei nenhuma de Sacaba, são todas mais ou menos iguais. Ou seja, Sacaba do ponto de vista de até mais ou menos a mesma coisa. E há um cenário mais hipotético que prático. O monopólio, o único vendedor controla todo o mercado. Exemplo, empresas de eletricidade em áreas isoladas. Açúcar, já ouvi uma notícia que, por exemplo, um dos países da África, não me perguntem qual é, tem uma produção de açúcar, mas só um gajo é que produz. O monopólio tem um alto poder de mercado, ok? Porquê? Porque pode definir preços sem competição. Então manda. Ele é que sabe. Não há concorrência. Quem não quer, não compra. Porque é bom, mas eles vão ter sempre lucro. Porque vai sempre haver pessoal a querer comprar mesmo. Porque é preciso às vezes. E já o oligopólio caracteriza-se por poucos vendedores dominam o mercado com produtos que podem ser semelhantes ou diversificados. Ou seja, por exemplo, a indústria automóvel. O poder de mercado moderado a elevado depende da competição entre empresas. Por exemplo, as companhias aéreas não têm assim tanto poder. As taxas delas de lucro são ridículas, é tipo 2%, 1%, aquilo já não dá mais, aquilo já não dá para ter nenhum. A concorrência monopolística, definição, muitas das empresas oferecem produtos semelhantes, mas diferenciados. Por exemplo, marcas de roupa, restaurantes, ou seja, eles atuam na mesma área inicial. Ok? Está aí mesmo. A restauração. Mas um é o Pingo Doce e o outro é um restaurante de sushi. Por exemplo. Não é a mesma coisa. O público que ele atinge não é igual. Obviamente, é um restaurante na mesma. O poder do mercado baixa moderado. Não há tanta gente assim na mesma área. Normalmente, na área deles, eles conseguem fazer alguma coisa, mas de repente as pessoas gostam de sushi, mas substituem. E dizem, ok, isso está muito caro, eu vou comer outra comida. Ok? Ok, e é basicamente isso.